Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Gregário Cycling. Hoje eu estou aqui com o Dr. Everton Clivoy. Ele é doutor em ciência do esporte pela USP, né? Ele também é um cientista esportivo, né? Que é algo que a gente tem muito pouco aqui, né, doutor? E também é o responsável pela preparação física e assessoria de corrida no espaço Einstein e na Ultra Science. Doutor, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo, né? É um prazer falar nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito discutido, né? Principalmente na parte de treinamento, e acho que vai ser uma conversa bem legal. Obrigado por você ter, primeiro, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Sou um fã aí do Gregário, acompanho o trabalho de vocês e esse vai ser um prazer desse bate-papo hoje. Boa, bom, então vamos lá, vamos começar primeiro. A gente vai falar sobre ciência, né? Que eu sei que é o seu forte. Eu acho que há algum tempo atrás eu já estudo, né, sobre o assunto. Inclusive eu vi alguns artigos de 1988, 1992 e a gente teve um período, vamos falar que o treinamento de força ele era um concorrente ao treinamento de endurance. Aliás, tem muitas pessoas que ainda são céticas, né, até hoje por conta desse período. Eu queria primeiro saber se, né, essa derrapada da ciência, né, que uma época era boa, depois passou a não ser e agora voltou a ser, né? E eu queria saber se a ciência agora a gente está entrando numa nova era, se a ciência está bem alicerçada nesse sentido de falar, ó, o treinamento de força, ele é benéfico para o treinamento de endurance. Aqui a gente tem, lógico, ciclistas, mas a gente tem triatletas, né, pessoas que fazem treinamento de corrida, não só de ciclismo. Então, eu queria primeiro que você desse esse panorama geral. Vale a pena confiar na ciência? E o treinamento de força realmente é para todos no que diz respeito à performance? Essa pergunta ela é bem bacana e talvez a gente possa começar ali explicando um pouco rapidamente o papel da ciência, né? Por que a gente fica nesse vai e volta? Porque a gente tem um corpo de conhecimento que tem que ser criado, né, ao longo dos estudos. Então, cada estudo que é publicado, ele coloca um pouquinho ali de conhecimento nesse corpo que vai sendo evoluído com o tempo. E em algum momento a gente tem uma mania de sempre considerar os últimos artigos como aqueles artigos que demandam a tendência, né? Então, o que acontece? A gente está construindo um campo de conhecimento, dentro desse campo de conhecimento tem artigos que vão para um lado positivo, outros que vão para um lado negativo. E aí muitas vezes a gente pega um artigo desse que mostrou que talvez o treino de força não tenha tido um resultado como esperado, né? A hipótese não tenha sido confirmada, e a gente fala, ó, tá vendo? O treinamento de força não serve. E aí isso cai em rede social, isso cai na parte do treinamento, e aí a gente tem um tempo aí até conseguir reverter essa situação, né? O que a gente brinca que é a síndrome do último artigo. Então, o papel da ciência, ele não é explicar alguma coisa, ele é ir somando um corpo de conhecimento e somando a esse conhecimento para que a gente consiga ter uma prática, pelo menos um pouco mais embasada. Dentro desse contexto, assim, do corpo de evidências que tem sido construído dentro do treinamento de força para endurance, de fato, assim, treinamento de força para endurance é importante. O ciclista, o triatleta, o corredor, ele deve fazer treinamento de força, pensando em dois pontos. Um, melhora de desempenho, e o outro, eu não gosto muito de falar em prevenção de lesão, que é meio complicado, mas reduzir a chance de ter lesões. Então, hoje a gente tem na literatura um corpo de evidências relativamente bom, mostrando a importância do treinamento de força. Então, bateria um martelo assim nesse sentido. Deve fazer força? Sim, deve fazer força. Todo atleta deve fazer esse trabalho de força. Legal. Bom, ainda com base nesse ceticismo, a gente sabe aqui que a maioria dos nossos ouvintes, ou pessoas que nos veem aí no YouTube, eles são ciclistas. E existe ainda, né, as pessoas que combatem um pouco o treinamento de força no sentido que, eu vou para uma prova de alta montanha, eu preciso ser um escalador, quanto menor o peso, melhor para mim. Então, eu não vou fazer treinamento de força porque eu vou ganhar massa muscular e, consequentemente, eu vou ganhar peso. É lógico que a gente sabe que tem pessoas que têm uma facilidade maior, né, de ganhar
massa por conta da estrutura e tudo mais. Levando em consideração isso, você acha que qualquer pessoa, inclusive o escalador, ele consegue tirar um benefício do treinamento de força? Sim, consegue tirar, né? Ele consegue tirar, ele deve fazer esse treinamento de força. O que a gente tem que trazer ali, essa discussão, né? Sentar e para pensar, é justamente isso. Qual a característica do atleta? Qual a característica da modalidade do atleta? E como que o trabalho de força desenvolvido vai ser transferido para aquela característica da modalidade ali do ciclista? Então, se eu olhar um escalador, quais são os determinantes de desempenho para um escalador? O que ele precisa ter? Dentro disso, como que eu desenvolvo o trabalho de força para transferir para esse escalador? Se eu estiver pensando numa outra modalidade totalmente diferente, é a mesma coisa. Qual o determinante de desempenho e como que eu uso a força para melhorar esse desempenho? Eu gosto de ser chato em alguns pontos, assim, mas é que a prática traz alguns conceitos, algumas falas que eu entendo que é prática e eu uso também isso no meu dia a dia, mas é a ideia do treino de força específico, né, para ciclista. E eu tô batendo um pouco nessa tecla justamente por isso. Para mim, o treino de força ele não é específico para o ciclismo, ele tem que ser planejado para que os ganhos dentro da sala de força sejam transferidos para a modalidade. Então, o que é aí, no caso, a especificidade do treino de força vai ser isso, entender o que o atleta precisa e como que eu desenvolvo esse trabalho para melhorar o que o atleta precisa. Então, ele precisa aplicar força rápido contra o pedal? Quanto tempo ele tem para aplicar força contra o pedal? Qual o ângulo de aplicação de força que ele tem que fazer? Né? Ele trabalha em que fase da pedalada mais força? Como que eu consigo, dentro da academia, tentar gerar um estímulo neuromuscular que vai ser transferido depois para essa modalidade? Um outro ponto que acho que vale a pena a gente destacar é que treino de força... O que é treino de força? Treino de força é tudo que eu vou desenvolver a minha capacidade física, força. Então, normalmente a gente acha que é um treino de força, a gente olha muito para a musculação. E aí a gente olha muito para aquele treino tradicional. No Brasil, o treino de força é muito sinônimo de musculação e é aquela coisa do leg day, né? Então é a leg press, cadeira extensora, cadeira flexora, abdutora, adutora, tudo no mesmo dia com um volume muito alto. Mas não é isso quando a gente fala de treino de força, principalmente voltado para o esporte. Né? O treino de força, quando eu falo voltado para o esporte, ele tem uma característica totalmente diferente, em que, por exemplo, se eu estou falando de um ciclista, talvez eu não precise fazer todos esses exercícios, talvez eu faça 2 exercícios em que tem uma aplicação de força bem direcionada para o que ele precisa, gerando, por exemplo, pouca fadiga, alta aplicação de força, o que vai ser transferido para a modalidade. Vou estender um pouquinho mais na resposta, só para trazer um outro Claro, por exemplo. favor. Normalmente a característica, um senso comum vai assim: se eu sou um ciclista, eu fico 4, 5 horas em cima da bicicleta fazendo força, no caso, por exemplo, um escalador subindo, então quando eu vou para a academia, eu deveria treinar o quê? Resistência de força. Por quê? Porque eu estou fazendo isso dentro do meu treino específico. Então eu vou para a academia, coloco um peso menor e fico aplicando força com séries mais longas. Só que isso, a ideia, se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando estímulos que talvez vão aumentar a minha massa muscular e vão ser pouco efetivos no aumento da minha força muscular, da minha aplicação de força. Então, se for para fazer isso, é melhor fazer em cima da bicicleta, que é específico. Quando esse atleta vem para mim dentro do treino de força, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aproveitar esse momento dentro do ambiente em que ele pode, tem condições de desenvolver força máxima. Então eu faço o quê? Um trabalho até diferente desse, totalmente diferente desse. Qual que é o recomendado hoje? Pouca repetição, alta intensidade, né? Porque ele tem que fazer o quê? Desenvolver força. Ele desenvolvendo força máxima, automaticamente ele aumenta toda a força submáxima dele. E aí quando ele for para a bicicleta, agora para subir, ele vai usar menos o percentual dessa força máxima para subir do que ele usava. Então ele vai ficar mais eficiente ali na pedalada, né? Então, esse é um problema que a gente tem na prática. Então, é meio contra o que a gente vê na prática, o que seria intuitivo, né? Eu pensar que eu tenho que ficar replicando dentro da academia o que ele faz no esporte. Não, eu tenho que pensar como o treino da academia
vai melhorar, vai ser transferido de uma maneira eficiente para a bicicleta, para o ciclismo. Então, o escalador deve fazer força? Deve, mas ele tem que otimizar um trabalho de força com pouca fadiga, máxima capacidade de aplicação de força e que não aumente a massa muscular, para a gente não mudar a relação ali peso-potência se a gente achar que não é interessante para ele. Legal. É uma mudança de recrutamento motor, né? Porque a gente... imagina, eu também tenho muito esse problema, né? Atleta meu, às vezes, ele vai para uma sala de treinamento de força e, às vezes, o instrutor ele não está tão orientado assim, né? Para entender que legal, ele visualizou o esporte de resistência também, vou trabalhar a resistência. E aí, na verdade, o que a gente precisa é o inverso, aumentar justamente o nível de força desse cara, porque esse cara... ele trabalha sempre com um nível de força bem abaixo, né? No Endurance a gente está ali repetindo. Então, o recrutamento é outro, né, doutor? A gente tem que fazer um outro tipo de recrutamento. É isso que talvez os instrutores tenham que se orientar, porque eu já peguei atleta meu que chegou para fazer sessão de treinamento em cima da bicicleta muito fadigado. Isso é muito comum. Principalmente numa época que não se pode fazer isso, né? Que são os momentos mais específicos. E isso acontece, né? Acho que acontece também aí com você, né? De atletas que às vezes vêm por conta de lesão, né? Por excesso, né? De repetição, excesso de trabalho. Então, acredito que também possa acontecer, né? Quando chega atleta na sua mão, deve ser o mesmo problema, né? Sim, o tempo inteiro. E é por isso até que tem essa restrição, né? Os atletas não gostam de fazer ou não querem fazer por experiências ruins, né? Eu vou fazer um trabalho de força, quando eu vou pedalar eu não aguento, estou pesado, estou cansado, estou com uma fadiga acumulada. E essa parte que você trouxe do recrutamento também é algo que vale a pena, assim, porque se eu pensar no ciclismo, vamos lá, eu precisaria aumentar minha capacidade de aplicação de força das fibras do tipo 1. São aquelas fibras que aguentam fazer força por pouca força, mas aguentam produzir trabalho por muito tempo, as fibras aeróbias. Existe, quando eu vou para a neurofisiologia ali, fisiologia neuromuscular, existe o princípio do tamanho. Não tem como eu recrutar as fibras do tipo 2 sem antes recrutar as fibras do tipo 1. Isso significa o quê? Toda vez que eu fizer um trabalho pesado, apesar de eu estar recrutando as fibras do tipo 2, para chegar nessas fibras eu vou ter que recrutar as fibras do tipo 1 na intensidade máxima que elas podem ser recrutadas. Então, a melhor maneira de aumentar a força em fibra do tipo 1 é trabalhando pesado, porque nesse tipo de estímulo eu vou conseguir trabalhar a fibra do tipo 1 no seu máximo e ela vai melhorar de força. Quando eu coloco esse atleta depois na bicicleta, ele vai conseguir produzir mais força com essa fibra do tipo 1, atrasar a entrada da fibra do tipo 2 ali na prova e vai acabar ficando mais eficiente, né, em termos energéticos. Legal. Bom, esse é o famoso economia de movimento, né? Que é onde acho que o treinamento de força mais beneficia. Eu queria só voltar um termo que você usou, que eu acho importante também, que é a questão da transferência. Até eu e o Nicolas gravamos um episódio sobre pré-temporada, tal, foi super legal. E a gente percebe que a maior parte dos atletas nível World Tour, né, ou mesmo Pro Continental, eles fazem muito trabalho de força no início da temporada. E isso alguns treinadores justificam porque existe também um trabalho de transferência para o restante da temporada, onde eles têm que se voltar para um trabalho mais específico em cima da bicicleta e que muitas vezes eles não conseguem, por exemplo, uma estrutura, uma parte logística, né? uma simples sala de treinamento de força para fazer o treino durante esses períodos mais específicos. Esse trabalho de transferência, você pode levar ele para o restante da temporada, trabalhando ele um pouco mais nesse começo, ou não? É preciso que você faça pelo menos uma manutenção de tanto em tanto tempo? Tem poucos estudos sobre isso, né? Quando a gente vai para a parte científica mesmo, mas um deles é bem bacana, que é de um pesquisador, inclusive, que é um dos que mais trouxe esse tema de treinamento de força em ciclistas, corredores, esquiadores, que é o Ronestad, é um norueguês. Ronestad, super conhecido, né, norueguês. Ele legal. No meio, e aí ele traz um trabalho bem legal, que é esse trabalho de base
na temporada, quanto tempo isso duraria se eu paro, né? Então, se eu parar 8 semanas ali, 12 semanas, eu já perdi uma grande parte desse trabalho que eu fiz na temporada de base. Então, isso não vai durar muito. Agora, se eu colocar ali uma ou duas vezes na semana um trabalho de força, eu consigo até ter ganhos ao longo da temporada, mesmo aumentando muito mais o trabalho específico dentro do ciclismo. Então, o ideal é que, tudo bem, se eu quiser priorizar a base, né, eu faço um trabalho de força mais pesado ali na base, dou uma prioridade para a força, mas depois eu tenho que fazer essa manutenção. Uma ou duas vezes por semana, pelo menos, aí vai depender do calendário, né? Então, o que a gente faz na prática ali? Tá em semana muito competitiva com atleta de mountain bike. Às vezes tem torneio o tempo inteiro, não dá para treinar muito. Eu sei que até 3 semanas ali eu não vou perder muito. Então, se tiver muita competição seguida, a gente tira a força ali por até 3 semanas. Mas eu tento sempre, pelo menos de 3 em 3, ou ter uma folga, colocar pelo menos uma sessão de força dentro desses ciclos. E o que seria essa sessão de força também, que a gente acha que depois vai trazer um pouco mais, mas é curta, é pouca fadiga e estímulo neuromuscular com alta intenção de aplicação de força. Então não é um trabalho de força muito pesado. Então só para não deixar, né, no vácuo assim, seriam o quê? 3 a 4 séries de agachamento de 4 a 5 repetições. Acabou o trabalho de força. É isso que a gente precisaria para manutenção. Tá. Então, bom, então não é um trabalho volumoso, né? Então, acho que até queria entrar nesse ponto de execução do treinamento. Você falou, né, da quantidade de carga e número de repetições. E eu sei, eu já vi também você, né, em mídia social, você trabalhando também muito a velocidade de execução. Você poderia dar um panorama geral sobre esses 3 pontos? A gente tem o treino de força ali, né, as variáveis do treinamento de força. Vamos pegar lá intensidade, volume e cadência. Qual a velocidade que eu vou realizar o movimento, tá? Então, se a gente vai para a física ali, vamos para a cadência, né? Se a gente vai para a física ali, eu tenho uma massa. E aí, como que eu faço para deslocar essa massa o mais rápido possível? Eu preciso aplicar força, né? Força, massa, vezes aceleração. Então, se eu tenho fazer um agachamento com 20 quilos e levantar essa barra devagar, eu estou aplicando menos força do que se eu colocar os mesmos 20 quilos e levantar essa barra muito rápido. Então, quanto mais rápido eu faço o movimento, mais força eu estou aplicando contra o solo. Tá? Então, essa é a ideia da gente monitorar a velocidade. E aí surgiu essa ideia do Velocity Based Training, que não é algo novo, é o treinamento baseado na velocidade, não é algo novo, os caras faziam isso lá na União Soviética. O problema é que era muito difícil você monitorar. Hoje a gente tem a tecnologia que me dá isso em tempo real. Então, eu uso essas métricas da velocidade para entender qual a intensidade do trabalho e qual o volume que ele tem que fazer. Então, vamos lá, vamos ver se consigo. A intensidade. A sua capacidade de aplicação de força, ela é voluntária e ela vai depender muito do seu estado de prontidão. Como é que foi o seu treino na semana, se você cansou ou não, se acordou bem, se você dormiu, como é que está o seu estado de humor no dia. Então, se eu pensar em peso, coloca 40 quilos ali na barra sempre, vai ter um dia que esses 40 quilos vai representar 80% da sua força máxima para aquele dia, e vai ter dia que vai representar 90% da sua força máxima naquele dia, porque depende do seu estado de prontidão. Agora, a velocidade relativa à sua força máxima, se eu quiser trabalhar 90% da sua força máxima, ela vai ser sempre igual, independente do peso que eu vou colocar. Então, vamos supor que a sua, sei lá, 90% da sua força máxima no agachamento, você vai levantar 0,7 metros por segundo. No dia que você estiver bem, você vai colocar mais peso para fazer a 0,7. No dia que você estiver mal, eu vou ter que tirar o peso para você fazer a 0,7. Mas toda vez que 0,7 é uma referência nesse caso. Um exemplo aleatório. Cada atleta tem o seu perfil força-velocidade que a gente avalia. Tem entendi. A sua característica de aplicação de força. Tá. Então eu consigo, pela velocidade do movimento, ajustar a intensidade do trabalho, o peso, a massa que eu vou colocar na barra,
de acordo com o seu estado do dia. Tá. Aí um outro ponto legal é o seguinte, quando você começou a fazer a 0.7, no nosso exemplo aqui, né? Então você fez uma repetição, 2 repetições, 3 repetições, aí vai começar a cair a velocidade. Por que ela começa a cair? Porque você começou a entrar em fadiga. Qual o percentual que eu quero deixar cair vai depender do estresse que eu quero gerar em você naquele dia. Se eu deixar cair de 5 a 10% da velocidade, eu já tive ganhos de força, potência, com baixa fadiga muscular. Se eu deixar cair 20, 30% da velocidade, eu vou ter ganho de força e de potência, só que eu vou ter uma fadiga muscular mais alta. Isso aí é a tomada de decisão do treinador. Em que fase que eu tô? Eu quero ter um aumento de massa muscular? Eu posso gerar uma fadiga a mais nesse atleta? Eu deixo ele fazer um volume maior. Eu não quero ter fadiga, eu quero só ganhar força e potência, trabalha com um percentual de queda menor. Então, a velocidade do movimento é legal porque ela me traz essas métricas. Se eu não tiver métrica nenhuma, né, a recomendação é o quê? Tentar trabalhar mais pesado, com poucas repetições, ficando longe da fadiga e fazendo a fase concêntrica do movimento, que é aquela fase que você faz força, na máxima intenção de velocidade possível. Por que intenção de velocidade? Porque é onde eu tenho maior ativação neuromuscular. E aí eu vou aplicar mais força contra o solo e vou tentar deslocar essa massa o mais rápido possível. Então a gente tem que ter intenção de velocidade. Um ponto que vale a pena trazer é que intenção de velocidade não é ser visualmente rápido. Se eu estiver fazendo pesado, eu vou tentar subir o mais rápido possível, mas quem está olhando vai ver subir devagar, o movimento vai ser lento. Sim. Então, muita gente confunde também quando a gente fala aplica intenção de velocidade, achando que eu tenho que fazer um movimento rápido. Eu vejo a galera fazendo rápido. Não, isso eu vou fazer quando a ideia é ter velocidade no movimento. Mas na maior parte dos treinos, eu quero intenção de velocidade em cargas altas. Então, o movimento vai acabar ficando lento, mas o atleta vai tentar subir o mais rápido possível. E eu acho que o ponto principal é controlar a fadiga, Ronaldo. Fadiga é o principal ponto onde a galera erra. Que é querer dar um treino em que o cara sai dali cansado, sentir as pernas, né? E aí ele não vai conseguir pedalar depois. Ele vai demorar muito para recuperar depois. Esse também é cultural, né? Parece que as pessoas, tanto o atleta quer sentir essa fadiga, quanto às vezes o orientador, né? Fala, pô, esse treino foi muito fraco. Às vezes é difícil do atleta também entender, que ele não precisa sair. A gente fala aqui muito do treino em Z2, né? E o pessoal termina o treino super bem, fala, pô, mas acho que esse treino não serve para nada. Daí é um dos treinos que mais tem resultado, basta a pessoa, lógico, acreditar. Mas até voltando a esse assunto, né, da medição da fadiga, eu lembro também de ter feito uma vez um curso no NAR, né, de São Paulo, que você conhece bem, e eu até comprei o equipamento aqui do salto, né, o quanto o salto também relata o seu nível de fadiga. E não só isso, mas também me parece que os atletas mais rápidos do mundo, eles saltam mais do que 20 centímetros, né? Acho que é isso. E inclusive, existe um controle, né, desse nível de salto, onde o cara pode usar, assim, casos extremos do cara realmente no mais alto nível, depende muito do esporte, mas eu lembro de estar fazendo o curso lá, os caras do bobsled saltando 90 centímetros com uma barra nas costas de 90 quilos. Pô, então, lógico que isso não é para ciclista, mas também tem um pouco dessa referência, né? O salto vertical e o nível de fadiga, né? Principalmente, né? Lógico, dos membros inferiores. É isso, né, doutor? Tem. O salto pode ser um excelente marcador. A gente usa na nossa prática, ali, na rotina de treinamento, com todo mundo, tá? Isso é legal, é com todo mundo. Desde o idoso até o atleta profissional, a gente tem o salto vertical como um dos marcadores. Então ele chega, aquece e faz o salto vertical. Ele faz 3 saltos com contramovimento. E aí a altura do salto, ela vai me dizer muita coisa, né? A altura e a variação. Então, por exemplo, eu tenho um baseline, né? Então eu sei como que o Ronaldo normalmente salta. E aí eu tenho uma variação esperada do Ronaldo. Então eu sei que o Ronaldo salta 20 centímetros com 3 centímetros de variação ali, que seria o coeficiente de variação do Ronaldo.
Se ele saltou 24, ele tá bem pra caramba naquele dia, porque ele tá acima do que é a variação normal dele. Então esse dia eu posso até treinar mais pesado com ele, se eu quiser. Se ele saltou 17 para baixo ali, pô, ele tá variando para baixo, então ele tá cansado, né? E aí por que ele tá cansado? Por que ele não tá saltando tanto? Será que tá com um treino acumulado na bike? Não dormiu direito? Tá com algum problema pessoal? E aí a gente vai entender o porquê que ele não tá saltando tanto naquele dia e vou organizar o treino, porque aquele dia não adianta eu colocar um treino pesado que ele não vai render. Então a gente muda a característica do treino. E o salto vai variando, né? Então eu tenho essa variação do salto, mas dentro dessa média móvel, o salto tem que ir aumentando sempre. Então eu ainda tenho uma métrica que eu consigo mostrar para o atleta, falar assim, olha, o seu treinamento de força, quando a gente começou aqui, você saltava 20 com uma variação de 3%. Agora, depois de um mês de treino, você está saltando 25 com uma variação de 2% ou de 3% ainda. Mas a gente, dentro desse sobe e desce, você está aumentando o salto. O que significa aumentar o salto? Você está aplicando mais força rápida contra o solo. Você está conseguindo deslocar o seu peso corporal mais alto. Então, você está aplicando mais força contra o solo. Então, é uma variação muito legal. Aproveitando o gancho do último assunto com esse, a gente teve um atleta de mountain bike, foi muito, muito bacana, né? Porque a gente começou a fazer profissional de mountain bike. A gente começou a fazer esse tipo de trabalho com ele com pouca fadiga, intenção de velocidade, treino rápido. E uma semana depois ele falou: oh, Everton, seu treino não funciona. Porque eu vou pedalar à tarde, eu estou totalmente descansado, não estou sentindo fadiga nenhuma em perna, né? E aí eu falei para ele: então, me dá um mês e meio que a gente vai começar a olhar os seus números de potência e vai começar a olhar o seu salto, né? E dito e feito, né? O salto começa a aumentar, o cara começa a produzir mais potência na bicicleta, e aí ele passa a acreditar no trabalho, né? Então, são duas coisas importantes. Uma é essa crença que eu preciso sair cansado, senão eu não treinei, e é totalmente ao contrário, na verdade, quando eu penso em treino de força aplicado no ciclismo. E o salto vertical é uma métrica muito importante ali para eu monitorar e mostrar, né? Ajustar o treino no dia a dia e mostrar essa evolução do desempenho. Legal, eu quando eu ouço isso de um atleta, eu falo, nossa, então nós estamos indo no caminho certo, vamos manter, mas acho que é importante aí todo mundo entender, né, o quanto o treinamento ele funciona a longo prazo e não a curto, você nunca vai ter respostas imediatas a um trabalho que você começa a executar hoje, né. Eu até acho que era legal a gente falar aqui, comentar, doutor, porque a gente está falando do salto vertical, tal, então eu preciso ter uma plataforma para fazer isso. Não. Hoje, se eu não me engano, existem aplicativos que conseguem fazer a medição do salto, né? Isso, né, doutor? Isso, a gente tem aplicativos que consegue fazer no celular, né? O aplicativo mais utilizado hoje é o MyJump, mas tem também um aplicativo, eu não sei se ele está no ar ainda, chamava Jump ou, que é brasileiro, era gratuito. Jump ou, não sei se ele está no ar ainda, até a última vez que eu acompanhei ele não estava, é de um professor de Brasília. E acho que, se eu não me engano, tem alguns relógios que ele já pega o salto, né? Porque eu preciso de um acelerômetro, né? E aí já dá para fazer em uma ou outra marca de relógio, eles conseguem fazer. O que a gente faz hoje, por exemplo, no acompanhamento, o atleta filma, né? Então ele põe o celular onde ele está, ele põe o celular no chão ali, te mostra para ele como que ele tem que filmar, ele filma saltando e manda, e a gente consegue analisar por vídeo. Então, legal. é algo simples de fazer, né? Não é algo complexo. Né? Tudo isso que a gente está falando parece ser muito complexo, né, na teoria, porque tem uma teoria por trás, a gente que gosta de teoria, às vezes deixa o assunto mais complexo. Mas na prática é muito fácil, né? Então, resumindo, você tem que gravar, você saltar 3 vezes, você vai treinar força, muita carga, pouco volume e máxima intenção de velocidade. Exato. O treinamento, ele tem que ser simples, né? Muitas vezes as pessoas complicam. Então, bota o atleta para plantar bananeira e tal. E, cara, a gente sabe que, na verdade, tem muito exercício criado, né? Por conta de mídia social, a gente entende, mas não entende, né? Mas, efetivamente mesmo, a gente sabe que isso não dá certo. Assim, vamos até além, né, disso. Eu queria saber, no caso... vou passar aqui 4 situações, tá? O mountain biker, o ciclista de estrada, né?
o ciclista de pista e o triatleta. Dessas 4 raças, quem mais precisa de treinamento de força e quem, entre aspas, tá, precisaria de menos treinamento de força? Difícil falar quem mais precisa e quem menos precisa, mas vamos falar de performance. De categoria, vai. Sim. Análise da produção de potência dentro da prova. Cara, o mountain bike é muita potência em estímulos de 5 a 20 segundos, né? Potência, aí cai um pouco, aí potência cai um pouco. Então, quando você analisa ali dentro do cross-country, né, é muito intenso e é produção de força muito rápido, né? Eu preciso de aplicação de força rápida em altíssima intensidade. Então, eu acredito que o mountain bike assim, é o que mais vai se beneficiar nisso. Os outros, lógico, vai depender da característica do ciclista, mas é uma produção um pouco mais contínua ali, né? Que eu vou manter. Aí você que é o especialista também no ciclismo, você me ajuda. Mas vai manter uma potência, né? Você vai manter a potência durante muito tempo. Então aí eu teria um efeito do treinamento de força justamente sobre a economia de movimento, que é aquilo que a gente chegou a falar. Então todos eles vão se beneficiar, porque eu vou conseguir aumentar a força máxima dele. A partir do momento que eu aumentar a força máxima, agora para produzir os seus 250 watts ali, que é o que você vai manter durante a prova, você não vai mais precisar usar, 60% do que seria o seu máximo. Agora você estando mais forte, você vai usar agora 40% do que seria o seu máximo. Então você vai manter esse 250 gastando menos energia, ou vai poder, que é o que a gente quer, passar a sustentar 270 watts, não mais 250, para o mesmo gasto energético de antes. Né? Então, esse é a tal da economia. Então, acho que todos os outros vão acabar se beneficiando em relação à economia. São esportes mais endurance. Uma coisa que eu acho legal, que muda a característica, assim, um pouco do trabalho de força de acordo com a modalidade, é como que o trabalho de força vai ser desenvolvido de acordo com as modalidades. Então, quando eu olho, por exemplo, o mountain bike, como é muita força, muita explosão, normalmente ele não usa tanto um mecanismo chamado cicloalongamento e encurtamento. Que é toda vez que eu alongo o meu músculo, acumulo energia elástica em músculo e tendão e uso essa energia elástica na fase que eu estou aplicando a força, para melhorar a minha eficiência. O dele é força, 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 então ele não usa muito isso. Se eu penso numa outra modalidade em que eu tenho uma cadência mais alta e uma aplicação de força mais constante, essa utilização do ciclo alongamento e encurtamento acaba sendo mais importante. E isso vai mudar a característica como eu vou desenvolver o trabalho de força dentro da sala. Talvez eu tenha que trabalhar mais pesado, desacoplando o que a gente chama de fase excêntrica e concêntrica num agachamento. Então ele desce devagar, segura lá embaixo, 3, 2, 1, sobe, pum, aí ele explode. Eu desacoplei o excêntrico e concêntrico. O outro eu posso colocar talvez um pouco de peso menos e peço para ele fazer essa transição rápida. Ele desce e sobe rápido, para trabalhar ciclo alongamento e encurtamento. Só um exemplo, né, para tentar elucidar o que seria esse mecanismo e como que a gente toma a decisão na sala de força pensando na característica da modalidade. Né? Então, para resumir, todos têm que fazer, talvez pela característica o mountain bike trabalhando tem que ser muito forte mesmo, e os outros eu vou olhar mais para a economia de movimento, tem que ser mais econômico. Ou no momento de sprint, né? No momento de retomada, aceleração. Também são várias situações, né? Situações, né? Eu acho que era legal a gente falar, né, da questão da economia de movimento, né? Eu falo bastante nisso, às vezes em podcast, em alguma coisa que a gente faz em mídia social. Acho que o treinamento de força, pessoal, ele atua muito também ali perto do limiar anaeróbio, né? Então, você pegar 2 atletas, só para entender um pouco dessa questão de economia de movimento, né? Um exemplo prático, vai. A gente fala muito, o limiar anaeróbio, ele está ali próximo dos 4 milimols de lactato. Então, você está ali começando a fazer o exercício, aí você começa a produção de lactato, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a produção de lactato e tal, e vamos supor que chegaram 2 atletas, né, que têm aí o mesmo peso, as mesmas características, e aí você vai ter um cara que vai estar a 300 watts, um exemplo, tá? E um outro cara que a 4 milimols vai estar a 350 watts, tá? Então esse cara, eles têm o mesmo limiar anaeróbio, só que
ele tem mais economia de movimento e com isso ele consegue gerar mais força. Tá? Então, um exemplo só para elucidar essa questão da economia de movimento, que às vezes as pessoas, né, não visualizam, tá, doutor? Eu queria falar agora, a maior parte dos nossos ouvintes aqui, eles estão entre os 40 e 50 anos, tá? A gente tem aí uma taxa ainda no Brasil e no mundo, né, de sedentarismo que é muito alta, né? Então, você pegar hoje a maior índice de mortalidade no mundo são pessoas sedentárias, né? Se juntar tabagismo e alcoolismo junto não dá o que morre de gente por conta do sedentarismo. E a falta de força é responsável aí por 250% de aumento, né, da taxa de mortalidade, e o VO2 baixo, né, também responsável por 400%, né, aumento, né, do percentual de mortalidade. No caso, né, dos nossos ouvintes aí, 40, 50 anos, então a gente está falando assim, ó, falta de força e VO2 baixo, são coisas que o treinamento de força vai influenciar positivamente. 40, 50 anos é obrigatório fazer treinamento de força, né, doutor? É obrigatório, né? Obrigatório. Recomendação basta: escova os dentes, penteia o cabelo, toma banho e treina força todo dia. Porque não tem jeito, a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo a força ao longo da idade, né? E isso acelera muito, né? Dos 30 a gente começa a cair, mas nos 40 tem uma segunda queda, depois vai até os 60, se eu não me engano, uma queda, e a gente tem que tentar preservar. E é engraçado porque até o pessoal que mais procura a gente, né? Porque enquanto você tá novo, dá para você não fazer, né? Você não vai sentir tanto no pedal, né? Você Pois é. pedala, aí você vai para Romeiros lá brincar com o pessoal, tá tranquilo. Aí quando começa a bater os 40, 44, 45, o negócio começa a ficar difícil, né? Você começa a perceber essa queda e aí o pessoal vem para fazer força. E é interessante porque justamente você usou exatamente o que a gente tem que se preocupar, com a força. Muita gente se preocupa muito com a massa muscular. É lógico que é importante, mas não tem uma relação direta entre massa muscular e força. O que significa? Que eu posso ser forte com pouca massa muscular, ou eu posso. Fraco é difícil, mas eu não posso ser tão forte tendo uma massa muscular muito alta. Não tem uma relação perfeita ali de eu aumento massa muscular, eu aumento força na mesma proporção. Então, o que a gente perde primeiro é a força, que é a tal da dinapenia. A gente vai perdendo força. Quando eu perco força, começa a ficar difícil fazer as atividades do dia a dia, subir a escada, ir no mercado, porque eu tenho que botar mais demanda, mais esforço para fazer aquilo. E eu vou parando de fazer as atividades porque vai ficando cada vez mais cansativo. E aí, eu não tendo esse estresse, eu vou perdendo a massa muscular também. E aí eu entro num quadro de sarcopenia, que é a diminuição da força e da massa muscular. E aí a gente precisa fazer esse trabalho para conseguir preservar essa massa muscular e até ganhar essa massa muscular novamente. É possível ganhar massa muscular e força, né, independente da idade. Mas todo mundo teria que fazer sim, né? E aí a característica do trabalho também vai mudar de acordo com o seu objetivo, né? Eu quero ganhar massa muscular, legal, a gente faz um tipo de trabalho. Eu quero ganhar mais força, porque eu não quero aumentar muito a massa, também dá para fazer. A gente faz um outro tipo de trabalho com eles ali, mas aí todo mundo tem que fazer. Mas, doutor, então, assim, vamos falar até exemplos práticos. Se você pegar uma pessoa de 40, 50 anos ou até mais, ela já tem muita perda de massa muscular. Então, você acha que por exemplo, a pessoa que dá muita ênfase ao treinamento de endurance, que muitas vezes passa a ser até um treinamento muito catabólico, ele vai potencializar essa perda de massa muscular? Assim, é importante ele se manter ativo, isso é bem importante, né? Aí, quando a característica do trabalho de endurance, ela tem uma característica realmente, você vai manter uma massa muscular menor, né? Então isso é característico. O que a gente tem que tomar cuidado é o quanto de estresse que eu estou gerando, eu tenho que preservar a minha força. Esse é o primeiro ponto. Então eu não gosto nem de olhar muito para a massa muscular, eu gosto de olhar para a força. Então vamos pegar, por exemplo, um ciclista de 50 anos que pedalou a vida inteira, tem pouca massa muscular. Ele precisa preservar a força, ele precisa fazer um trabalho, ele precisa gerar, de alguma maneira, um trabalho
em que ele vá preservar a força, ele vai gerar um estresse mínimo para preservar a força muscular dele. Ele conseguindo preservar a força, ele vai também garantir um mínimo de massa muscular, mesmo pedalando por longa duração, fazendo as modalidades de endurance. Então ele vai ser um idoso magro, aparentemente com pouca massa muscular, mas ele vai ter a massa muscular e a força adequada para continuar sendo funcional. Ele vai ter força para pedalar, para subir uma escada, para pegar uma sacola, né, para fazer as atividades do dia a dia dele. Então ele é funcional. O problema é quando ele faz uma atividade de endurance, ele só faz endurance, ele não tem um trabalho, um estresse diferente que gere esse aumento de força, pelo menos essa preservação da massa muscular, e aí ele começa a perder muito mesmo. E aí vai chegar um momento em que ele vai começar a sentir que ele não vai conseguir mais pedalar direito, para pegar uma subida ou para correr numa subida ali, ele vai começar a cansar mais, né? Então esse é um perigo, né? Quando ele começa a fazer só um tipo de atividade e aí ele começa a perder a funcionalidade. Ele começa a perder a capacidade dele de aplicação de força para as atividades da vida diária. Então aí ele tem que tomar cuidado. O que eu considero, assim, se fosse para dar uma sugestão, e aí vale a pena também ampliar, né? Porque acho que é uma coisa que eu até falei lá no começo. O que é o trabalho de força? É qualquer estímulo que eu gere que vá demandar uma tensão maior do seu músculo ali e que vai aumentar a sua capacidade física, chamada força. Seu músculo produz tensão, essa tensão desloca um segmento que é chamado de... E aí, depende da massa desse segmento, é a força que eu estou aplicando, tá? Para teorizar o negócio. Aí vamos para a prática. O que faz isso? Isso faz. No Pilates faz isso? Faz. Na musculação faz isso? Faz. No CrossFit faz? Faz. No funcional ou qualquer outro treino que você quiser chamar, desde que eu tenha uma sobrecarga, que eu gere uma tensão muscular com uma sobrecarga, uma carga extra, vai aumentar a minha força. Então, acho que isso é legal também, porque normalmente a gente associa treinamento de força com musculação. E aí eu imagino a academia, eu tenho que ir para academia. Não. Você pode, por exemplo, eu gosto de pedalar, eu comecei a perder força e aí eu vou fazer um trabalho dentro de um Pilates para conseguir ter uma manutenção da força ali que vai ser realizada. Esse Pilates tem que ser de forma adequada, tem que ser organizado de uma forma adequada para gerar esse estresse tensional ali que vai para suficiente para aumentar a sua força. Não pode ser aquele Pilates também leve, mais com caráter, né, de fisioterapia, alguma coisa mais leve. Tem que preservar a força. Mas o treinamento de força é qualquer coisa que gere esse estímulo de tensão. Então ele deve fazer, porque senão vai começar a cair a força dele. Ele tem que preservar a força para manter a funcionalidade. Acho que isso é importante. Importante a gente destacar que não é só musculação, porque a galera tem um preconceito também, né? Não é só musculação. Mas um outro ponto também, se você me permite também fazer um outro adendo, também não adianta ficar só no elástico, né? Que também está na moda elástico para um lado, elástico para o outro, tal do preventivo, né? E aquele treino com baixa carga, alto volume. Não, em algum momento você vai ter que fazer força. Independente de como você escolher fazer isso, em algum momento você vai ter que fazer força para preservar essa sua força muscular. E assim, ó, eu queria só para a gente não complementar, né, toda essa informação de treinamento de força, existe algum ou alguns exercícios que obrigatoriamente precisam fazer parte de um treinamento de força? No caso de performance e prevenção de lesões, né, que aqui acho que é o papo principal nosso. Aí tem a parte científica e tem a prática, né? Então, prática baseada em evidência não é só ciência, né? A ciência e a experiência do treinador. Então dentro assim do que a gente pode trazer, assim, acho que todo mundo tem que agachar. Acho que é fundamental agachar. Então, o pessoal se preocupa muito com o core, né? Eu preciso trabalhar o core, o fortalecimento, o core. O exercício que mais trabalha core, pode comparar com qualquer outro, abdominal, rodinha, o que for, é o agachamento. E ele trabalha o core tendo que ativar essa musculatura para sustentar uma sobrecarga axial um pouco maior. Então, acho que todo mundo tem que agachar, todo mundo pode agachar. Eu tenho hérnia, eu não posso agachar? Pode agachar, só que tem que ser feito um trabalho de educação desse movimento. Eu preciso aprender a fazer esse movimento, eu preciso ir aumentando a sobrecarga, né, aos poucos, mas se você não agacha, começar a agachar, você vai ver que sua vida vai mudar como um todo, né? Eu tenho duas hérnias, viu, doutor? Só para avisar o pessoal aí. E agacho sem problema nenhum.
Hoje a gente tem várias opções, né? Você pode apoiar a barra nas costas, mas você pode simplesmente segurar um peso e agachar. Então, existem barras, né, específicas para isso. Então, mas tem que agachar, né? Tem que agachar. Então, acho que agachar é o fundamental. Depois, pensando em desempenho no ciclismo, né? Eu gosto de trabalhar com alguns, assim, que é o agachamento, o búlgaro, acho que é fundamental, o stiff e o terra. Seriam os 4 exercícios ali fundamentais pensando em desempenho. O que você vê que não tem nada de novo, né? São básicos, né? É o beabá, é arroz e feijão bem feito, com intensidade e volume controlado, e não tudo na mesma sessão. Então, uma sessão que a gente faz, por exemplo, sei lá, envolve 4 séries de agachamento com 4 séries de stiff, daí no outro dia, 4 séries de terra com 4 séries de búlgaro. Matou o que era de treino de perna, né? Então, são 2 exercícios para perna, com pouca fadiga e uma carga um pouco maior. A gente vai trabalhar a carga de acordo com o período que ele está na temporada. E para membro superior? Para membro superior, a gente coloca no meio do intervalo até de recuperação, que é para otimizar o treino, né? Então, aí é o básico também, né? Supino, pode ser reto, pode ser inclinado, pode ser com barra, pode ser com halter, e remadas, né? Remadas, aí as remadas que a gente chama de remadas horizontais, que seria, por exemplo, uma remada baixa, acho que o pessoal conhece mais, ou remadas com a puxada vertical, que seria um pulley alto ali, né? Que seria o básico do treinamento, né? Acho que todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria conseguir agachar, fazer flexão, pelo menos um número adequado de flexão, e fazer barra fixa. Se todo mundo fazer isso, a funcionalidade vai por muito tempo aí. Boa. 40 minutinhos resolve, né, doutor? A gente está falando, né, você falou do trabalho de core, né? Eu vi que um dos exercícios que mais tem ativação de core é justamente o agachamento, né? Então, não é que você precisa ficar ali se matando 40 minutos só num tipo de exercício, sendo que o outro já faz um trabalho bem feito, inclusive, né, para a questão do core. Então, acho que é isso, 40 minutinhos pode resolver o problema, e quanto mais simples, melhor, né, pelo que você está me dizendo, e eu já tinha essa ideia, mas é sempre bom ouvir de um especialista, né, como você. Eu queria te agradecer imensamente. Acho que tudo que você falou aqui, quem faz algum tipo de esporte de endurance tem que se atentar, né? Tem que pegar tudo que a gente falou aqui de informação. E eu queria te agradecer imensamente por essa contribuição aí nesse episódio nosso da Gregário, tá? Eu que agradeço. Espero ter contribuído, não ter tornado, né, o episódio muito complexo. A ideia é tentar facilitar. Sim. E é um prazer. Estou à disposição. Maravilha. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau.